Já reparou que a nova palavra da moda é posicionamento? A gente ouve o tempo inteiro por aí que precisa trabalhar o posicionamento, precisa definir o posicionamento, é posicionamento para cá, posicionamento para lá. Mas afinal, o que é esse tal de posicionamento? Ele realmente é uma coisa muito importante que você trabalhe e tem tudo a ver com a sua imagem pessoal e especialmente profissional. Ainda mais se você for autônoma, empresária, profissional liberal. E eu vou te contar tudo sobre isso aqui nesse vídeo. Antes de aprofundar no assunto, eu quero te explicar um pouco melhor o conceito, o que significa imagem pessoal e o que significa posicionamento. Eu tenho certeza que quando pensa em imagem, você pensa na sua aparência física, você pensa no seu visual, nas suas roupas, sapatos, acessórios, como você usa o cabelo, maquiagem. Acertei? Imagem pessoal realmente tem a ver com todo esse universo, mas vai muito além disso. A imagem pessoal, ela inclui sim a aparência, mas engloba também a sua comunicação e o seu comportamento. Então, estamos falando de linguagem corporal, linguagem verbal, linguagem não verbal, a maneira como você se comporta num todo, como você se apresenta nas redes sociais. Tudo isso vai ser refletido, percebido pelas pessoas através da sua imagem pessoal. E também entra aqui toda a sua parte gestual. Ó, tô aqui com as minhas mãos, você tá percebendo que eu estou gesticulando. E também as suas expressões faciais. Tem gente que recebe feedbacks frequentes, por exemplo, de que parece que está sempre triste ou brava, enquanto outras pessoas parecem estar sempre doces e risonhas. Isso também faz parte da sua imagem pessoal. Então, em resumo, a nossa imagem pessoal é sobre a maneira como nos enxergamos, nos apresentamos ao mundo e somos percebidas pelas outras pessoas. E o posicionamento? Vou falar sobre ele pensando no contexto profissional de negócios, mas você também pode levar o que eu vou compartilhar aqui para a sua vida pessoal, tá? Vamos imaginar então que você acabou de abrir uma marca, seja do que for, ou acabou de abrir um espaço para prestar um serviço, vender algum produto. O posicionamento é a maneira como você quer ser percebida pelo seu público, ou seja, pelas pessoas que você quer que se tornem seus clientes, seus pacientes, e também como essas pessoas e todas as outras que fazem parte do seu mercado vão te perceber, vão compreender que você está ali ocupando uma determinada posição. Por isso a gente fala posicionamento. Ele envolve a definição muito clara dos nossos valores, dos nossos objetivos, das nossas habilidades e especialmente dos nossos diferenciais competitivos. Afinal, em todo o mercado, a tendência é que a gente já encontre alguém que faça também aquele mesmo tipo de serviço ou produto que a gente tem. Só que só a gente faz da maneira que a gente faz, ou só a gente vai vender ou oferecer aquilo da maneira como a gente faz. E é isso que vai ajudar a definir o nosso diferencial e também o nosso posicionamento. Para ficar mais claro, eu vou te dar um exemplo muito simples no mercado de refrigerante. Eu tenho certeza que você conhece a Coca-Cola e você provavelmente também conhece a Pepsi. Os dois são refrigerantes de cola. E aí você pode pensar assim, um é melhor do que o outro? Não tem nada a ver com isso. O posicionamento é sobre como cada uma dessas marcas que vendem sim produtos similares são lembrados, percebidos pela mente do consumidor e também pelas outras marcas que são concorrentes. Naturalmente, algumas pessoas vão se identificar um pouco mais com a Coca, enquanto outras vão se identificar um pouco mais com a Pepsi. E é sobre isso, tá tudo certo. Não é sobre ser melhor nem sobre ser pior, mas é você ter noção do espaço que você ocupa, do espaço que está também disponível no seu mercado ou do espaço que você quer passar a ocupar no seu mercado. Ainda dentro desse exemplo dos refrigerantes, há um tempo atrás, a própria Pepsi fez uma propaganda, ela fez uma campanha de marketing se divertindo com a ideia de que ela geralmente é a segunda opção do consumidor quando a Coca-Cola não está disponível. Você também já deve ter ouvido a frase, pode ser Pepsi? Por quê? Pode ser Pepsi porque não tem Coca. Então eles mesmos perceberam que eles já eram lidos pelo mercado dessa forma, como uma marca de segunda opção, e isso eles não usam de uma forma negativa, muito pelo contrário, eles aproveitam isso para fortalecer todo o universo de marca e até o tom de voz deles, que acaba sendo um pouco mais divertido, até um pouco assim ácido.
Então, o posicionamento tem a ver com aquilo que vai agregar valor ao nosso trabalho, que vai fazer com que a gente seja percebido como único e, assim, se destacar em meio à nossa concorrência e estar mais perto dos objetivos que desejamos. Ah, Priscila, mas eu sou CLT, então essa história de posicionamento não é para mim. Claro que é para você também, criatura. Vou trazer o exemplo aqui para o seu caso. Você precisa se posicionar dentro da empresa que você trabalha. Observe como que tanto você quanto os seus colegas tendem a ocupar posições diferentes muito além dos níveis hierárquicos. Dentro de uma mesma equipe sempre tem aquela pessoa que é mais ativa, a outra que é mais quieta, mais na dela, uma que geralmente toma a frente, que sugere coisas, outra que prefere evitar o máximo de conflito ou de trabalho extra ou o que for. Não é assim? Mas vamos pensar que por mais que naturalmente a gente faça isso sem ter muita consciência, a gente também tem os nossos objetivos. Então vamos considerar que você está numa empresa em que você quer subir de cargo. Você pode conscientemente começar a se posicionar, ou seja, a tomar atitudes, a fazer escolhas, a trabalhar de uma forma que deixe claro que esse é um objetivo que você tenha para as pessoas que precisam saber que esse é um objetivo que você tem. Compreendeu? Beleza. Então agora eu já expliquei aqui o que é imagem pessoal, o que é posicionamento e qual a diferença de um para o outro. O posicionamento é a maneira como você quer ser percebido e a imagem pessoal é o que vai refletir o seu posicionamento. Mas antes da gente prosseguir, eu preciso dizer que há um erro muito comum cometido tanto por profissionais liberais, autônomos, empresários, como também por quem é CLT, na hora que entende esses conceitos e resolve colocar em prática. E esse erro é o seguinte: a maioria das pessoas acredita que primeiro precisa trabalhar a sua imagem para depois e talvez definir o seu posicionamento. E por que isso está errado? Porque, como você acabou de compreender comigo, é o posicionamento que vai ter atrelado ali tudo o que você quer, ou seja, os seus objetivos, o seu diferencial que te torna único e também o que você precisa comunicar, para quem você precisa comunicar e como você vai se colocar no ambiente em que você está ou deseja estar. Então, a sua imagem pessoal ou até a imagem da sua marca, ela precisa refletir o seu posicionamento e não o contrário. Começar a cuidar da sua imagem antes de pensar no seu posicionamento é como querer decorar um bolo sem sequer ter colocado ele para assar e muito menos ter parado para fazer a lista de compras e selecionar os ingredientes. Ou então criar uma embalagem para um produto que sequer existe, que você não tem noção nem de que forma e formato vai ter. Quando você foca em trabalhar a sua imagem antes de trabalhar o seu posicionamento, você pode gerar uma desconexão entre quem você é, quais são seus objetivos e qual é a imagem e qual é a comunicação que você tem para poder transmitir isso. Ou seja, primeiro tenha clareza de como você quer ser percebida, como você quer se posicionar, depois trabalhe o que vai refletir esse posicionamento. Sem falar que quando você tem clareza do seu posicionamento, fica muito mais fácil você trabalhar tudo na sua imagem. Desde a escolha das cores, dos elementos, das roupas, dos acessórios, da forma como você vai se posicionar ou não, que pautas fazem sentido que você aborde ou não, que conflitos vale a pena que você compre ou não. Já deu para perceber então como que esse assunto é importante, né? Por isso, esse é o momento de você dar aquele like aqui no vídeo para o YouTube recomendar para outras pessoas que também precisam conhecer e saber mais sobre imagem e posicionamento e também clicar aqui no botão inscrever-se caso você ainda não seja inscrita ou inscrito aqui no canal para receber dos próximos vídeos que serão tão bons quanto esse. Inclusive, eu já falei em outros vídeos que a nossa imagem, ela carrega as primeiras impressões que as pessoas têm sobre a gente. É como se fossem mensagens que vamos deixando por aí mesmo sem precisar dizer nada. Então vamos pensar que você é uma profissional que percebeu que não está tendo resultados bacanas no seu trabalho e identificou que talvez um dos problemas seja que a sua imagem pessoal não está comunicando o profissionalismo que você precisa. E aí você simplesmente chega à conclusão de que precisa se vestir melhor, que precisa ter looks novos, que precisa mudar o seu cabelo. E aí faz exatamente isso. Vai para um shopping, compra um monte de roupa, marca um horário no salão, muda o cabelo. Tá com a imagem completamente nova, roupa nova, recebendo elogios das pessoas ao seu redor. Porém,
na hora de ir para a prática no trabalho, continua percebendo que não tem os resultados que queria, que continua atraindo o público errado, que continua tendo alguns problemas de interpretação do que você vende. Então, o que está acontecendo nesse momento? Pode ser um caso, e tudo indica que de que você focou em trabalhar a sua imagem, investiu sim nisso, mas você não escolheu elementos da linguagem das roupas, dos elementos estéticos que comuniquem o quê? O seu posicionamento. E isso provavelmente aconteceu porque, mais do que você não saber a linguagem das roupas, você deu 2 passos à frente. Você comprou as peças sem saber o que você precisava passar ali, qual era o elemento de cada peça que comunicava aquilo, e você não parou para pensar o que de fato você deveria comunicar. Muitas pessoas podem se vestir muito bem e transmitir mensagens como delicadeza, descontração, leveza, enquanto na verdade elas precisam e até querem transmitir mensagens como seriedade, profissionalismo, imponência, confiança. Um universo e outro universo podem ser representados por pessoas bem vestidas, mas farão isso de maneiras diferentes. E enquanto você não alinhar a sua imagem pessoal ao seu posicionamento de marca, seja a marca pessoal, seja a marca profissional, esse conflito vai existir. É como se você estivesse abrindo a boca querendo falar batata, mas a mensagem que está saindo é inhame. Por mais que sejam comidas, por mais que sejam tubérculos, são coisas diferentes. E aí você não vai receber batata enquanto você não se comunicar claramente dizendo: preciso de batata. Mas se você começa pelo posicionamento, raramente isso acontece, porque você primeiro alinha todo o universo de marca que você tem e depois se insere enquanto pessoa, enquanto uma persona da sua marca ali, que também vai abraçar este universo e não o contrário. Quando a nossa imagem reflete o nosso posicionamento, a gente cria uma mensagem muito mais consistente na cabeça das pessoas. E quando eu digo pessoas, eu digo também para nós mesmos. Isso aumenta a nossa credibilidade, nossa confiança e a percepção de valor que a gente tem no mercado. Por isso que uma imagem desconexa pode gerar muita confusão e fazer também com que você perca excelentes oportunidades. Ao negligenciar a sua imagem e o seu posicionamento, você corre o risco de ser mal compreendida e subestimada. Pode perder a chance de se destacar e de se conectar verdadeiramente com o seu público-alvo e com o seu cliente ideal. Além disso, corre o risco de ser deixada para trás num mercado que está cada vez mais competitivo, não importa o seu nicho. Eu tenho certeza que você já percebeu que quem se destaca é quem também recebe as melhores chances. Afinal, não é raro a gente ouvir por aí histórias de pessoas que perderam excelentes negócios ou que perderam promoções no trabalho que já tinham como garantidas para outras pessoas que não estavam à altura daquele negócio ou daquela promoção, mas que davam a impressão de estar, ou seja, se posicionaram e trabalharam a imagem, comunicação, comportamento e aparência para parecer que estavam. Usaram a oportunidade a favor. Além disso, ao investir corretamente no nosso posicionamento e na nossa imagem pessoal, aumentamos a nossa visibilidade, criamos primeiras impressões de impacto e assim vamos nos tornando referências, ocupando o nosso espaço dentro do nosso mercado, das nossas profissões e atuações. Pegue aqui mesmo o meu caso. Se eu não tivesse parado para entender o meu posicionamento, como eu quero ser percebida, e não tivesse tido clareza de que um dos meus diferenciais e forças é colaborar com profissionais que vão usar a imagem para potencializar os seus negócios, eu provavelmente não estaria gravando esse vídeo para você, você não saberia de nada que a gente compartilhou até aqui e muito menos saberia que eu existo ou que eu poderia te ajudar com essas questões. Agora que você já entendeu o que é imagem, o que é posicionamento e qual é a importância de que um trabalhe junto com o outro, eu espero que saia daqui se fazendo uma pergunta. A maneira como você se apresenta hoje está alinhada ao que você realmente quer e precisa transmitir? Se sim, perfeito. Se não, conte comigo para te ajudar nesse alinhamento. É só fazer contato pelo link que está aqui na descrição. Curtiu esse vídeo? Lembre-se de compartilhar com outras pessoas que também precisam cuidar melhor da maneira como se apresentam ao mundo. Eu fico por aqui e te vejo no próximo conteúdo. Até mais!